Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gisele do canal Gisele Naves e essa é a playlist 100 questões para o Enem. No vídeo de hoje você vai assistir a resolução de uma questão de química de prova antiga do Enem. E no final do vídeo tem um mapa mental que ajuda nos seus estudos de química para a prova do Enem e de qualquer outro vestibular. Vamos dar uma olhada? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos à questão do dia. A questão de hoje é a questão de número 40. Ela foi retirada da prova do Enem de 2017. E o enunciado nos trouxe a seguinte pergunta. O ferro é encontrado na natureza na forma de seus minérios, tais como a hematita e a magnetita e a ustita. Na siderurgia, o ferro gusa é obtido pela fusão de minérios de ferro em altos fornos em condições adequadas. Uma das etapas desse processo é a formação do monóxido de carbono. O monóxido de carbono gasoso é utilizado para produzir o óxido de ferro sólido, conforme a equação química. E você tem a equação química, considere as equações termoquímicas, estão aí agora as equações termoquímicas, os respectivos valores de ΔH e a pergunta, o valor mais próximo de ΔH em kJ por mol de óxido de ferro para a reação indicada do óxido de ferro sólido com o monóxido de carbono gasoso aí você tem aí algumas opções. Nessa tela você pode pausar e tentar fazer sozinho, e na próxima tela nós começamos a resolução e vamos à próxima tela. Nessa tela aqui, antes de começar a grifar e tirar elementos do texto, vamos reconhecer o assunto. O assunto aqui é termoquímica, e dentro de termoquímica, lei de Hess. Toda vez que a gente tem um exercício de lei de Hess, uma das primeiras etapas da resolução seria reconhecer qual é a sua equação de desafio. E olha só, essa daqui é a equação que eu não tenho ΔH e por isso é a minha equação de desafio. Essas outras que estão aqui listadas são as minhas equações manipuláveis. A minha dica para vocês aqui fica assim, olha só. Você vai olhar para a sua equação de desafio e olhar para as manipuláveis e tentar fazer a sua manipulável virar a equação de desafio. A gente vai começar tentando observar que aqui, olha, na sua desafio tem o óxido de ferro do lado dos reagentes e nessa daqui você também tem o óxido de ferro. Na maior parte dos exercícios que a gente já pode ter feito de termoquímica e de lei de Hess, o necessário seria aqui, nessa equação manipulável, dividir ela toda por 3. Mas dividir toda ela por 3, ó, ia ficar 1 aqui, ficaria fácil, mas aqui vai dar 1/3. E trabalhar com 1/3 vai ser um pouco complicado. Então, nós vamos deixar ela assim e vamos notar que tem essa substância do lado certo. Vamos dar uma olhada em outra substância. A outra substância é o ferro metálico do lado do produto e a gente tem essa equação aqui. Se a gente for tentar olhar a similaridade das manipuláveis com o meu desafio no monóxido de carbono, vai ficar um pouco ruim, porque veja só, a primeira manipulável tem o monóxido, a segunda tem o monóxido e a terceira também. Então, a minha análise não pode ser baseada no monóxido, porque ele está em 3 outras equações. A nossa análise vai ser baseada nessas duas substâncias mesmo. Olha só, no óxido de ferro e no ferro metálico. Quando a gente faz essa percepção de que não pode olhar pelo monóxido, porque tem monóxido de carbono, tanto na primeira, como na segunda, como na terceira etapa, o mesmo motivo explica por que eu não vou olhar pelo dióxido de carbono. Tem dióxido na primeira etapa, na segunda e na terceira. Não posso olhar para ela. Agora, uma coisa que a gente pode fazer é o seguinte. Dá uma olhada na segunda equação, nessa substância que está no produto. Essa substância que está aqui, que inclusive a questão disse para a gente que é a magnetita, ela não aparece na nossa global, ela não aparece no nosso desafio. E ela apareceu numa etapa, então ela vai ter que sumir. E para ela sumir, eu tenho que encontrar ela em outro lugar, eu encontro ela aqui. Mas observe que não está na mesma quantidade. Então, o que eu devo fazer é multiplicar uma delas ou dividir uma delas. Se eu dividir essa daqui, eu vou mexer com o número do balanceamento da substância de interesse. Então, o ideal é multiplicar a segunda por 2. Multiplicando essa segunda por 2, eu vou até mais óxido de ferro, mas depois a gente vai arrumar isso. Fiquem tranquilos. Então, olha, para cancelar 2Fe3O4, que é a magnetita, a gente vai ter que copiar essa segunda etapa inteirinha multiplicada por 2. A gente vai fazer isso daqui a pouquinho. Pensando nessa ideia, você deve ter notado que a primeira etapa, que tem o ferro metálico no produto, tem um reagente, Fe2O3, que é a hematita, que não aparece na nossa global, no nosso desafio. Então ele vai ter que sumir. E eu encontro ela nessas etapas aqui, olha, nessa daqui. Só que são 3.
e aqui tem 1 só. Nossa solução, multiplicar ela todinha, essa primeira todinha, por 3. Então, olha, a primeira eu vou multiplicar por 3, a segunda eu vou multiplicar por 2, e a terceira eu vou manter, quer dizer, eu vou copiar ela. Vamos fazer isso, ó. Eu vou triplicar a primeira equação. Observe que todos os coeficientes foram triplicados. Olha, aqui o coeficiente era 1 vezes 3 dá 3, coeficiente 3 vezes 3 deu 9, coeficiente 2 deu 6, coeficiente 3 deu 9. A segunda eu vou todinha multiplicar por 2. Então vamos dar uma olhada como ela vai ficar. Toda multiplicada por 2. Observe, ó, virou 2, virou 2, virou 2. E a terceira eu vou manter. E agora, com as 3 etapas modificadas, eu vou somar as etapas. E quando a gente soma, a gente cancela substâncias que estejam nos reagentes e nos produtos do mesmo tipo e na mesma quantidade. Então, vou cancelar essas duas e vou cancelar essa daqui também, vou cancelar de laranja. Veja só. Cancelado isso, nós estamos prontos para montar a global. Só toma cuidado. Primeiro a gente monta, para começar, o 6FeO. Mas na hora que eu vou decidir quantos monóxidos de carbono, olha, tem 9 aqui, e aqui não pode juntar, né? Tem 9, mas do lado do produto tem 2 aqui e 1 aqui. Então o que nós vamos fazer é simplificar. Tem 9 nos reagentes, tem 3 nos produtos, ficam 6 nos reagentes. Aí põe a flechinha do produto e formou 6 ferro metálico, que está aqui, estou com o mouse em cima. O dióxido de carbono, que é o CO2, tem 9 na primeira etapa. Na segunda tem 2 nos reagentes e 1. Então, somando os dos reagentes, 2 mais 1 deu 3, desconta com os 9, deram 6 CO2. Então, veja só, a equação que eu cheguei ao somar, ela não é exatamente a equação que eu queria, mas as substâncias envolvidas são as mesmas. A diferença é que a que eu cheguei, ela está multiplicada por 6. Então, vamos fazer o seguinte, primeiro de tudo, vou calcular o ΔH dessa daqui. E para isso, todas as atitudes feitas nas etapas, a gente faz nos ΔHs. Então, essa primeira multiplica por 3, essa segunda multiplica por 2, e a terceira deixa igual, mantém ou simplesmente multiplica por 1. Eu vou juntar o ΔH, vou juntar os valores aqui e vou chegar no valor menos 100. E olha que curioso, tem alternativa menos 100. E não é essa a sua resposta, porque menos 100 é diante dessas multiplicações. Essa equação aqui tem um ΔH menos 100. Então, eu vou conectar aqui, ó, essa equação tem menos 100. O meu desafio é 1/6 da equação. Então, é só dividir esse 100, menos 100, por 6, e eu vou ter o ΔH do meu desafio, que é 16,6 kJ, aproximadamente menos 17. Portanto, alternativa D. Essa é uma das questões de lei de Hess mais complexas que você vai encontrar nos seus estudos. No fim agora da questão, vamos ao mapa mental. No mapa mental de hoje, vou passar um passo a passo de como você pode resolver exercícios de lei de Hess. Então, mais ou menos uma instrução, veja só. São oferecidos pelo exercício uma equação sem o ΔH, foi a que eu chamei de desafio, foi aquela primeira. Várias equações cujo ΔH são indicados e eu chamei elas de manipuláveis. Sua atitude: fazer modificações das manipuláveis para atender o seu desafio. Se precisar inverter, você inverte. Se precisar multiplicar, você multiplica. E tudo que você faz na equação, você faz no ΔH. E aí você soma as etapas, as manipuláveis, e você tem que chegar no desafio. Ou, como nessa questão, numa múltipla do seu desafio. Mas precisa lembrar depois de dividir, como eu lembrei aqui neste caso. Some os novos valores do ΔH, é o ΔH do seu desafio, se ela tiver igualzinho ao seu desafio. Se não, múltiplo, então você divide. Esse é o fim do mapa mental de hoje. E é também o fim desse vídeo. Espero que você tenha aproveitado essa questão, uma das mais difíceis de lei de Hess que eu já encontrei. Uma questão bonita, né? Uma resolução complexa até. E se você acabou de chegar no canal, se inscreve no canal para você receber notificação de quando sai o vídeo da próxima questão publicada. E até o dia do Enem, nessa playlist serão resolvidas 100 questões para ajudar nos seus estudos para a prova do Enem. Se você acabou de chegar por aqui, se inscreve no canal, que amanhã sai vídeo novo. Eu espero vocês para o próximo vídeo. Até mais!